Fala galera, tudo beleza? Você tem uma carteira de investimentos preparadas contra a crise? Você conhece esse conceito de carteira anticrise? Então fica no vídeo aí que eu vou te explicar e ainda vou montar uma carteira teórica anticrise para você, lembrando que não é uma recomendação de investimentos. Então, galera, esse conceito de carteira anticrise, carteira antifrágil começou com Nassim Taleb. Nassim Taleb defende que a gente sempre tem que estar preparado para um cisne negro. Recentemente, o nosso mundo tem andado com alguns cisnes negros aí. Por exemplo, tivemos a pandemia, tivemos o início da guerra Rússia e Ucrânia, agora temos um problema aí, outra guerra entre Israel e Hamas. Então, essa carteira, que acontece? Ela te suporta, ela te segura para momentos de crise. Como, por exemplo, na pandemia tivemos uma redução drástica nos preços do petróleo, fazendo com que as petroleiras praticamente parassem de produzir e, consequentemente, a nossa movimentação, a nossa circulação diminuiu bastante. Um outro momento que tivemos um grande aumento do preço do petróleo agora foi com o início da guerra da Rússia, em que a quantidade de produção diminuiu porque a Rússia é uma grande exportadora e produtora de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo aumentasse e isso elevou a inflação. E agora esse momento aconteceu novamente, fazendo com que as ações, por exemplo, de Petrobras, PetroRecôncavo, 3R e a Prio tivessem um aumento, uma valorização gigantesca justamente nesse momento de crise entre Israel e Hamas. Então isso faz com que a inflação aumente, porque o preço do petróleo vai aumentar. Isso já aumentou bastante aí no mundo, tá? E consequentemente essas ações se valorizaram muito. E o preço do petróleo aumentando, isso chega diretamente no seu bolso, porque, por exemplo, aqui no Brasil, tudo é transporte rodoviário, tudo envolve diesel, tudo envolve gasolina. E prepara o seu bolso aí, que pode ter aumentos aí futuros devido a esses momentos que nós temos. Então, nesse vídeo aí, nós vamos agora dar uma sequência de ativos que podem fazer parte da sua carteira anticrise, carteira antifrágil. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. E agora, o primeiro investimento que a gente vai falar é o seguro da sua carteira. É aquele seguro, todo mundo faz seguro do carro, da casa, né? Seguro de celular hoje em dia também tem. E existe o seguro da carteira. E qual seria o seguro da carteira? Investir em ouro. E como você pode investir em ouro? Eu preparei aqui, isso não é uma recomendação de investimentos, mas eu preparei aqui 3 investimentos em ouro que você pode fazer. O primeiro deles é o BIAL39. BIAL39 é um BDR de ETF de ouro. BDR são os Brazilian Depositary Receipts, que são negociados na nossa bolsa, mas são recibos de ações e ETFs de fora dos Estados Unidos, Canadá, etc. Então você pode negociar aqui na Bolsa Brasileira. Normalmente quem prepara esses recibos são os grandes bancos como Itaú, a XP também. Então isso é negociado em bolsa. Então o BIAL39 ele é negociado, aí esse BDR a 44,46, ele tem uma valorização de 6,59 no ano. O segundo investimento é o Gold 11, é o ETF da XP. Esse ETF é negociado aí a 9,90 atualmente e como ele é da XP, você negocia direto na Bolsa Brasileira e não é um BDR, é simplesmente um ETF de ouro, tá? E esse ETF de ouro investe também no mesmo investimento do BIAL39, que é o BDR de ouro, tá? O terceiro investimento, esse já é um BDR, você também pode encontrar ações também, aí você tem que abrir uma conta para investir lá fora, como uma corretora para você fazer negociações aí na Bolsa dos Estados Unidos, é o Aura 33. O Aura 33 é uma empresa mineradora de ouro. Ela está negociada em vários locais aí da América Latina e da América do Norte Central também. É uma empresa negociada na Bolsa Canadense. Ela é negociada aqui, esse BDR atualmente,
a R$ 32,50, ainda você recebe um dividend yield do ouro, porque é uma mineradora que investe em ouro. É uma forma de você diversificar internacionalmente a sua carteira e ainda tem investimento seguro que é em ouro. Então a Aura 39, ela tem mineração aqui, ó, em Almas, no Tocantins, São Francisco, no Mato Grosso, Matupá, no Mato Grosso, tem um projeto em Serra da Estrela, no Pará, um outro projeto em Borborema, no Rio Grande do Norte, tem um outro projeto na Colômbia, um projeto aí de mineração, tá fazendo aí os seus estudos aí geológicos na Colômbia, num lugar chamado Toda Fria, na cidade de Caldas, Colômbia. Tem uma outra em Minosa, San Andrés, em Honduras. Na verdade, é a cidade de Copán. E a maior dela é Aranzazu, em Zacatecas, México. É uma mineração de ouro aí que é a principal mineração dela aí, dessa Aura 33, que é um BDR negociado na Bolsa Brasileira, que é uma ação negociada na Bolsa do Canadá. Então é uma forma de você diversificar internacionalmente a sua carteira e ainda investir em ouro. E agora eu vou falar das ações pagadoras de dividendos. É uma forma segura também de você diversificar a sua carteira em renda variável. A primeira ação que eu vou falar aqui é da Caixa Seguridade, a seguradora da Caixa Econômica Federal. Ela é negociada atualmente em 11,27, tem um dividend yield aí de 7,66, tem uma valorização nos últimos 12 meses de 43%. Então é uma boa ação para você tranquilizar a sua carteira, receber dividendos. É uma ação de seguro, aquela ação papai com mamãe que você vai receber dividendos aí anualmente, beleza? A segunda ação, aquele dia da bolsa, é a ação de energia elétrica, transmissora de energia elétrica, é a Taesa. O ticker dela é TAE11. Ela está aí negociada ao valor atual de R$ 34,23. Ela desvaloriza aí nos últimos 12 meses 6% e está com dividend yield aí de 9,88. Por que eu estou falando dessas ações boas pagadoras de dividendos? Porque elas repassam a inflação. A Caixa Seguridade, ela tem a proteção da inflação, a seguradora que se protege da inflação. A Taesa, ela tem contratos aí em IGPM, em IPCA, ou seja, os seus dividendos estão seguros da inflação. Você vai receber de volta com a inflação embutida nos seus dividendos. É uma forma de você proteger a sua carteira da inflação. Como falei no início do vídeo, isso porque a valorização do petróleo tende a aumentar a nossa inflação. E a terceira ação é a ação do Banco do Brasil, é a BBAS3. Ela é negociada atualmente em R$ 48,45. Ela tem um dividend yield aí de 9,48, tem uma valorização de 35, 75% nos últimos 12 meses. Por que Banco do Brasil? Banco sempre ganha. Banco está sempre ganhando. Banco tem crise, banco está ganhando. Tem festa, banco está ganhando. E o Banco do Brasil, ela ainda é negociada a 0,85 do seu valor patrimonial. E o que isso significa? Você comprando o Banco do Brasil é como se você tivesse R$1 e pagar. Você quer comprar R$1, tá? R$1, mas você vai pagar 85 centavos por aquele real. Então você está comprando com 15% de desconto. Então o Banco do Brasil é uma ótima opção para você diversificar a sua carteira com dividendos e ainda se proteger da inflação. Uma outra excelente opção para você ter aí na sua carteira antifrágil, agora a gente vai falar, é a renda fixa. É o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic por quê? Tesouro Selic, além dele servir de reserva de emergência, o Tesouro Selic também serve como reserva de oportunidade. E o que é reserva de oportunidade? Digamos que tem uma crise que desvalorize muito as ações e os fundos imobiliários. Você vai pegar aquele saldinho da sua reserva de oportunidade,
vai retirar e vai comprar mais ações e mais fundos imobiliários, fazendo com que você aumente a sua renda passiva. Isso faz com que o seu dinheiro cresça passivamente sem você fazer mais nada. Então, o Tesouro Selic serve para sua reserva de oportunidade para esse caso, além de, logicamente, servir para sua reserva de emergência. E o Tesouro IPCA+, tanto o Tesouro IPCA 2029, 2035, Tesouro IPCA 2045, por quê? Em tempos de crise, há muitas oscilações no mercado, então você pode ter ganhos de marcação a mercado. E na pior das hipóteses, você comprando o Tesouro IPCA e levando até o seu vencimento, você vai ter garantido aí um retorno acima da inflação, como por exemplo o Tesouro 2035, o IPCA 2035 está pagando IPCA mais 5,65. E o Tesouro IPCA 2045 está pagando aí IPCA mais 5,89. Baixando a crise, calmando o mercado, baixando todo mundo, a curva de juros descendo, você vai ter aí um ganhozinho de marcação ao mercado. E como eu disse, na pior das hipóteses, é recolher e resgatar no vencimento que você vai ter ganhos acima da inflação com renda fixa, com o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, que são ótimas opções aí para proteger a sua carteira. E agora, galera, uma excelente opção também, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu tenho que dar esse disclaimer, é o Fiagro, são os Fiagros, duas ótimas opções para investir com uma carteira antifrágil. Por que eu falo Fiagro? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil alimenta o mundo. Então a tendência é a agricultura se sobressair sempre aqui no Brasil, porque o Brasil tem grandes produtores agropecuários. Então duas opçõezinhas aqui que nós temos seria o Rura 11 e o XPCA 11. O Rura 11 aí sendo negociado aí nos últimos dias algo em torno de 10,50, 10,40 e pouco. Está subindo nos últimos 12 meses 2%, está com dividend yield aí de 13,94 e pagou 12 centavos por cota. O Rura 11 tem uma exposição setorial bem diversificada, como grãos, açúcar e etanol. Ele também investe em FDICs, tem pecuária, investe em uva, em melão, até a avicultura ele investe, e também um pouco de produção dos produtores rurais aí na área de citros, tá? Que são basicamente produção de sucos aí para exportação. E o XPCA 11, que é a segunda opção também, uma boa opção de investimento aí desse Fiagro, está sendo negociado aí a 9,55, ele está caindo aí nos últimos 12 meses 4,69, tá? Está com dividend yield aí de 16% e pagou o último dividendo, aí, o último rendimento por cota, 11 centavos. Mas tem um histórico muito bom aí de 12, 13, 14 centavos por cota. Tá? O XPCA ele investe também em várias culturas, ele investe em produção de grãos, açúcar e etanol, cana-de-açúcar, insumos agrícolas, etanol de milho e até em pecuária. Então os Fiagros são uma ótima opção para você ter uma carteira anticíclica e antifrágil, porque o Brasil é um grande produtor de grãos. Então lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas tem essas duas opçõezinhas aí muito boas, tá? O Rura 11 e o XPCA 11. E a última opção, e para mim aqui, venhamos e convenhamos, eu gosto muito e a melhor delas são os fundos imobiliários. Eu adoro fundos imobiliários. Fundos imobiliários eles sempre ganham da inflação. Os contratos, principalmente os fundos de tijolo, os contratos de locação são negociados sempre com o ganho da inflação. Então as duas opções que eu trago aqui para vocês para investir de fundos imobiliários seria o HGLG e o XPLG11. O HGLG11 ele está sendo negociado aí a R$ 159,00. Ele cai aí nos últimos 12 meses R$ 5,91. Está pagando aí de rendimentos 1,10 e um dividend yield aí de 9,24 nos últimos 12 meses.
tem 9,9% de vacância e ocupação de 90%. Ele está um P sobre VP aí de 1,03, ele está sendo negociado aí um pouquinho acima aí com a Ágio sobre a cota, em 3%, mas também não é nada demais, é o maior fundo de logística da Bolsa da B3. O segundo fundo aqui que eu falei é o XPLG11, ele está sendo negociado aí a 112,42, cresce aí nos últimos 12 meses 4,96, tem um dividend yield de 8,06, está pagando aí 78 centavos de rendimento por cota. Tem ocupação assim de simplesmente 97,7%, só 2,3% de vacância. Ele está negociado a P sobre VP de 1,01, ou seja, 1% de ágio. Praticamente está sendo negociado ao valor patrimonial. Então, esse aí são os dois fundos imobiliários como opção da sua carteira antifrágil, tá? Para momentos aí de crise. E agora, galera, o motivo desse vídeo aí foi para vocês entenderem o conceito de carteira antifrágil, carteira anticíclica, com seguros e proteções e ainda geração de rendimentos e dividendos. Isso é primordial para a sua carteira de investimentos. E sabe qual é o nome disso? É o único prato grátis do mercado e ninguém pode te cobrar por isso, que chama a diversificação. A diversificação da sua carteira é o único prato grátis do mercado. E nesses momentos de crise, momentos em que há guerras, momentos de pandemia, momentos que há distúrbios, que acontecem em cisne negro aí, como diz o Nassim Taleb, são aqueles momentos para você se proteger. Mas e aí? Qual percentual que você faria dessa carteira? Primeiramente, quando você vai investir em ouro, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento e o ouro é um tipo de seguro para a sua carteira, você pode colocar aí 5% da sua carteira em ouro, porque é uma forma de seguro. Se o ouro crescer, ele vai valorizar e vai aumentar na sua carteira, senão o ouro vai ficar quase que estagnado na sua carteira. Seguro é para isso, tá? Uma renda fixa, você pode colocar aí, além do ouro, né, de 5 a 7%, renda fixa você pode colocar aí 35%, 45%. E o resto, fundos imobiliários, ações e fiagros, você pode colocar aí 50%, de acordo com a sua preferência. O que você quiser mais. Se você gosta mais de fundos imobiliários, coloca 25%. 15% em ações, beleza? E o resto aí em fiagros. Se você gosta mais em ações pagadoras de dividendos, coloca aí 25 a 30% em ações pagadoras de dividendos, beleza? 15% aí em fundos imobiliários e o resto em fiagro. Fiagro, por que não pode ser muito? Apesar de a agricultura no Brasil ser o grande levante do PIB, né? Impulsiona o nosso PIB, fundos imobiliários são investimento high yield são investimentos de alto risco ainda. Os fiagros ainda não são aqueles investimentos high grade, que são aqueles investimentos mais tranquilos, não. Os high yield são aqueles investimentos de alto risco, então por isso você tem que ter um percentualzinho menor aí na sua carteira de renda variável. Então esse foi o nosso videozinho aí de hoje. Se você gostou aí, dá aquele seu like. Agora também nos siga aí, faz aquela sua inscriçãozinha básica que ajuda muito aí no crescimento do canal. O likezinho para ajudar o YouTube aí a mostrar o nosso vídeo para todo mundo. E aperte as notificações para você saber de novos vídeos aí do canal. E aqui, ó, olha aqui nesse cantinho aqui também tem 2 videozinhos aí legais para vocês verem e acompanhar aí. E não esquece de nos seguir. Comentem aí também se gostaram ou não, se vocês gostaram aí da carteira antifrágil, da carteira anticíclica. Um abraço e até mais.